Doutora, eu tô querendo fazer essa harmonização facial definitiva e eu quero saber um pouco mais sobre as próteses faciais. Você pode mostrar como que ela é feita? Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista sócia da Clínica Lery, aqui em Brasília. Quero conversar então com vocês sobre as próteses faciais, os implantes faciais customizados. Vem comigo! Gente, para quem não sabe, a minha clínica fica em Brasília, mas eu faço atendimento em São Paulo também. Se você quiser mais informações, na descrição aqui do nosso vídeo tem todos os nossos contatos, tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o nosso site. Não vai faltar formas de você falar aqui com a gente. Se você também não conseguir nesses contatos, coloca nos comentários do vídeo que a gente entra em contato com você, tá bom? Então vamos falar sobre as próteses faciais customizadas. O que isso significa? Que não são próteses que eu compro pronta, PMG. São próteses que a gente manda fazer de acordo com o que o cliente quer, tá? Então são próteses que a gente pode colocar na região da maçã do rosto, na região do ângulo da mandíbula e corpo mandibular, na região do queixo, que a gente chama de mento, na região lateral aqui do nariz, para melhorar essa questão do bigode chinês, e aqui embaixo do nariz, para empinar o nariz e para melhorar o afundamento naqueles pacientes que têm sorriso gengival, tá? Então, são algumas regiões que a gente consegue colocar essas próteses, são próteses definitivas, você não precisa ficar trocando elas ao longo da sua vida, como é uma prótese de silicone, por exemplo, não tem esse tipo de manutenção. Então, vamos lá, como que são feitas essas próteses? Você vai fazer uma tomografia de face. Em cima dessa tomografia, eu vou fazer, ou o seu cirurgião, quem for fazer, a gente vai fazer uma análise facial do seu rosto. Nessa análise facial, a gente faz um desenho do tamanho e o formato que a gente quer de prótese para você. Tem alguns pacientes que falam assim, não, doutora, faça conforme você acha legal pela análise que você fez do meu rosto. Já tem outros pacientes que falam assim, não, olha, eu gosto de um rosto assim, e me manda uma foto de referência, ou de um homem ou de uma mulher, que ele acha a mandíbula bonita, que ele acha o formato do queixo bonito, e a gente tenta seguir aquele formato para fazer a prótese. Por que eu falo tenta seguir, né? Gente, as próteses faciais, elas são colocadas ali no osso, em cima do osso, e são parafusadas como está mostrando aqui. Então, eu passei pela pele, eu passei pela musculatura, coloco, encaixo lá no osso, parafuso, e volto a pele e a musculatura para a região. Então, dependendo da sua espessura de pele, da espessura de musculatura, da quantidade de gordura que tem no seu tecido, toda essa espessura de todo esse tecido mole que vai ficar por cima da prótese que está lá embaixo no osso, vai depender da definição que a gente vai conseguir dar para essa prótese ou não. Então, por exemplo, no mento eu consigo dar um pouco mais de definição do que eu dou aqui nessa região da maçã do rosto e muitas vezes na região do ângulo da mandíbula. Se você tem um masseter muito grosso ou se você tem muita gordura nessa região, às vezes eu tenho que fazer uma prótese muito grande para poder dar uma definição ali e não é indicado fazer essa prótese muito grande, senão eu não consigo fechar o tecido também. Então a gente tem algum tipo de limitação da técnica, mas se vocês forem olhar depois as fotos de antes e depois, posso colocar para vocês meu Instagram aqui só de antes e depois, são resultados que ficam muito interessantes, tá? A gente consegue mudar o formato do rosto, definir, delinear a mandíbula de uma forma muito, muito bacana. Bom, então fez a tomografia, a gente faz a análise facial e faz esse desenho dessas próteses, tá? Quem que faz esse desenho da prótese? Eu, com um engenheiro de software, uma pessoa que só fica no computador fazendo esses desenhos no software específico para fazer esse planejamento. Feito o planejamento, eu vou mostrar para você ver se você gosta. Então, a gente vai ter umas imagens de antes e depois. Não quer dizer que vai ficar daquele jeito, né? É um programa de computador que está tentando prever como que você vai ficar, mas você consegue ter uma ideia do volume, do formato do seu rosto para você ver se você gosta daquilo, tá? E aprovando, a gente manda confeccionar os moldes para a prótese. Então, como que é feito isso? São moldes em silicone que vão vir estéreis. Então, no dia da cirurgia, eu vou manipular um cimento cirúrgico, tá? Que nada mais é do que um pó e um líquido, tá? Um acrílico. A gente faz a prótese em PMMA, então é polimetilmetacrilato, é um acrílico, tá? Como se fosse um plástico, que é o mesmo cimento cirúrgico usado pela ortopedia. Então, os ortopedistas, eles cimentam próteses de quadril, de joelho, com esse cimento cirúrgico. Então, é um cimento cirúrgico que tem uma resistência bem parecida com a do osso. Então, se você levar uma pancada, não vai quebrar, tá? Se for uma pancada que quebraria um osso, aí pode ser que quebre sua prótese também,
tá? Mas não é uma coisa tão frágil assim como um plástico qualquer. Não, tem toda uma tecnologia por trás. Então, eu vou manipular esse pó, vou juntar o pó com o líquido e vai formar uma coisa viscosa que eu vou preencher aqui dentro desse molde, tá? Vou unir uma coisa com a outra e esperar ele endurecer. Quando eu tirar, vai estar no formato certinho da prótese que a gente fez. Eu vou encaixar aqui no modelo que vai vir, que é o modelo da sua mandíbula ou do seu malar, enfim, da região que for ser realizada a prótese. Vou encaixar aqui, já vai estar os furinhos que a gente planejou durante o planejamento da prótese, o planejamento que a gente faz virtual. Já tem os furinhos, que é por onde tem que passar o parafuso, então eu vou encaixar a peça aqui e já vou fazer esses furos para quê? Porque esse planejamento é feito no computador para não ter o risco de pegar a raiz de algum dente, ou um nervo, ou alguma artéria, ou alguma estrutura que seja importante ali. Então, isso já é visto antes, é passado para cá, para que a gente possa ter essa segurança da cirurgia ser totalmente planejado digitalmente, tá? Na hora da cirurgia, a gente vai fazer só os acessos por dentro da boca, descolar o tecido, encaixar a prótese, fazer o furinho no osso e passar o parafuso e acabou, tá? É uma cirurgia que geralmente não é muito demorada, porque o planejamento já foi feito todo antes, então é só o ato cirúrgico mesmo de descolamento de tecido, encaixe da prótese e tudo mais. Você vai ficar por 2 semanas com os pontos. Depois de 2 semanas eu removo esses pontos, que eles caem sozinhos, mas eu gosto de remover para não ficar acumulando o resto de alimento ali. E nessas 2 semanas de pós-operatório, é legal fazer fisioterapia, drenagem linfática, laser terapia, ozonioterapia, todas essas terapias coadjuvantes que vão facilitar o seu processo de recuperação para ser um processo menos doloroso, o inchaço sair mais rápido e tudo se recuperar de uma forma mais suave, mais tranquila, tá bom? Depois dessas 2 semanas, você já vai poder fazer atividades físicas leves, nada que coloque o seu rosto em risco de pancada, por exemplo, uma luta, mas já pode ir para academia, por exemplo, já vai poder se alimentar normalmente, vida normal que segue, e só aguardando aquele inchaço residual sair, a acomodação do tecido na prótese acontecer, para você ter o resultado final estético que você tanto espera, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre as próteses faciais. Elas vieram para ficar, a gente tem feito cada vez mais, um público masculino enorme, tá ganhando de 1000 das mulheres para esse tipo de solução, porque os homens estão querendo ficar cada vez mais com a mandíbula mais marcada, com o rosto mais masculino, que a mandíbula traz essa característica. As mulheres também, aquelas que têm um queixo muito retraído, é muito legal a gente fazer essa cirurgia, dar um aspecto infinitamente melhor do que o que a paciente tem com aquele queixo lá para trás, né? Então, são resultados muito legais que vieram para ficar, porque são definitivos. É diferente de você ficar fazendo um preenchimento o resto da sua vida. Cada hora que faz o preenchimento é um resultado. Nem sempre é o resultado que você espera. Isso aqui você toca, tem consistência de osso, não é mole, não cai, é fixo no osso, enfim. Só coisas boas para falar. Tem vários vídeos meus falando sobre isso também. Se você tiver alguma dúvida, assiste lá para você ver. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!